Sejam então bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição Hertz Desportivo e agora com esta edição iniciamos um novo ciclo, o ciclo habitual de final de temporada, entrevistas, balanços àquilo que foi a competição propriamente dita e que a Hertz acompanhou nas diferentes plataformas. O destaque desta edição, Espaço Entrevista, contamos em estúdio com a presença de Nuno Lopes, treinador que conduziu a equipa sénior de hóquei em patins do Sporting de Tomar a mais uma temporada muito importante e que fica para a história do emblema leonino, precisamente face à presença na final da Taça da Europa, assim como se deve também elogiar uma presença que, por ser habitual, já não é merecedora dos elogios que devia, mas efetivamente mais uma presença no play-off de luta pelo título, um registro de sucesso a que já nos habituamos no decurso dos últimos anos. Nuno Lopes é assim o rosto de um grupo que tem crescido época após época, desde logo na confiança e, acima de tudo, na personalidade. Hoje, jogar no Sporting de Tomar significa jogar numa das melhores equipas da Europa. E é então com Nuno Lopes que vamos conversar e aproveito mais uma vez para agradecer toda a disponibilidade sempre manifestada. Nuno, muito boa noite, bem-vindo. Obrigado então por essa presença. Ainda há bocadinho falávamos aqui em off naquela que foi, ou naquele que foi o cocktail de emoções nesta temporada, uma época que fica, sem dúvida nenhuma, por mais que alguém possa dizer o contrário, mas é uma época que fica para a história, porque o Sporting Tomar fez efetivamente história com a presença numa final europeia. Mas já lá vamos. Foi uma época que teve estes momentos muito positivos, estes momentos históricos, momentos também menos conseguidos, e aqui só de cabeça, se calhar centro atenções, justa ou injustamente, naquele resultado com o Mures, e falando apenas de um resultado, mas como é que se gera este misto de emoções? Boa noite, cumprimentar o auditório e dar já a primeira nota para aquilo que foi a introdução desta entrevista, dar os parabéns pelo texto que foi feito, porque foi de facto o espelho da época e a forma como eu também olhei para ela. Portanto, nós não falámos, mas fica de facto aquilo que foi dito, dificilmente eu diria melhor. E acredito plenamente que foi dito baseado no lado positivo e não no lado negativo, e não há dúvida nenhuma que foi de facto o espelho da época. Entrando no tema, foi de facto uma época difícil de gerir desde o primeiro momento, porque acima de tudo foi gerir expectativas. Portanto, nós arrancámos, tal e qual como este ano e todos os anos, o ponto de partida tem sempre a ver com a época finda. Portanto, e a expectativa da época finda estava muito alta em termos de campeonato. Mas é sempre bom nós dizermos que já o ano passado tivemos algumas dificuldades em bater os grandes. Este ano voltámos, neste caso, a não bater os grandes. Os grandes, neste caso, são aqueles dos 5 primeiros. Voltámos a perder jogos por na Luz, no Dragão, no João Rocha, Barcelos. Portanto, foram equipas oliveirenses. Portanto, nós perdemos sempre por ou seja, estivemos sempre perto de ganhar, mas não ganhámos. E a grande diferença da época do ano passado para deste ano tem a ver com os resultados, com aqueles que ficaram abaixo de nós. Portanto, nós, o ano passado, ganhámos os jogos todos, excepto o último jogo do Mures. Foi o único que não ganhámos, mas ganhámos os jogos todos. Este ano isso não aconteceu. Portanto, e quando isso é um problema para mim, que já estava minimamente visto, que era, porque é isso que eu digo, que é, nós para ganharmos aos grandes, temos duas hipóteses. Ou aumentamos o registro competitivo, em termos de treino, conseguimos sermos mais fiéis com as estratégias que vamos montando, e aí acreditar naquilo que trabalhamos e surpreender, porque eles não estão preparados a esse nível para jogar com equipas mais abaixo que os consigam confrontar em termos táticos e em termos estratégicos. Ou então ficamos na lotaria, que é à espera de uma exibição de um ou do outro, à espera de um guarda-redes num dia estratosférico, porque
A outra das hipóteses de ganhar aos grandes já não existe, que é a deles facilitarem. E a história deles facilitarem, isso deixou de acontecer. Portanto, nós hoje somos vistos como uma equipa que, em casa ou fora, pode ganhar. As equipas já não olham para nós de uma forma menor, já olham para nós ao mesmo nível e obriga-os a apresentarem quase sempre a melhor versão deles. Do ponto de vista até individual. E a melhor versão deles, do ponto de vista individual, ou é combatida pela competência estratégica, tática, neste caso, e competitiva da equipa, e nós aí temos tido muita dificuldade em dar o passo a seguir. E é este o grande problema, neste caso, que é os anos vão passando, né? Que a equipa vai consolidando o seu processo e falta o mais qualquer coisa, que é esse mais qualquer coisa que eu acredito, e é esse mais qualquer coisa que é difícil dos jogadores acreditarem, porque isto sai-lhes do corpo e da mente. Esse mais qualquer coisa está no grupo, precisa de ser alcançado. Ou seja, não estamos a falar de investimento maior, não. Este mais está no grupo e tem a ver com a forma como nós olhamos e neste caso, o lado competitivo. A equipa é competitiva, só que falta percebermos que não pode haver facilitismos. E eu penso que a época foi abordada, e para pegar um pouco na conversa, a época foi abordada com algum facilitismo. Portanto, jogar em casa com a São Joanense, à partida ganhamos, não ganhamos, perdemos. Este primeiro jogo da época, na minha opinião, marcou muito o desenrolar, porque isto depois as semanas vão continuando e nós precisamos dos pontos. E chegámos a dezembro com 11 pontos, em lugar de praticamente de descida ou perto da linha d'água. Portanto, e aqui os alertas soaram. A derrota, falavas, por exemplo, o caso do Murches. Eu acho que o empate com o Murches já não é tanto o negativo. Eu acho que o mais negativo é a derrota com o Candelária, numa altura em que nós pensávamos que íamos iniciar o processo de recuperação e levamos aqui um 7-4 com números altamente exagerados, não é? E aí sim colocou-nos aqui numa posição difícil. Portanto, a derrota com o Murches é um empate, mas é um empate com 60 bolas à baliza. Portanto, é um empate onde nós tivemos o domínio completo do jogo, é um empate onde o guarda-redes foi super importante, neste caso do lado do Murches, e conseguiu ir aguentando. Agora, é lógico que houve ali, portanto, houve um gol, por exemplo, lembro-me na altura, um gol que até entrou e não foi validado. Portanto, houve o caso do Viana, por exemplo, o empate em casa com o Viana, algumas questões de arbitragem penso que também não foram resolvidas da melhor forma, podiam-nos ter dado aquele golinho que era o importante para estarmos um bocadinho mais tranquilos, mas eu penso que isso ia camuflar aquilo que era o estado de espírito da equipa. E eu penso que nós abordámos isto com algum facilitismo, como costuma dizer, com o ovo no coisa da galinha, a pensar que isto ia correr tudo. Ou seja, não era preciso vestir o fato de macaco para que as coisas fossem normais. E eu penso que essa abordagem foi muito difícil de desmontar da minha parte. Foi muito difícil, vamos lá ver, porque a gestão que eu tinha para a equipa era uma gestão diferente dos anos anteriores, e a uma determinada altura da época, confesso, isso os jogadores sabem disto, não é? A uma determinada altura da época eu tive que recorrer um bocadinho à fórmula que nos trouxe até aqui. E a fórmula que nos trouxe até aqui é recorrer um bocadinho ao lado defensivo, ao lado do equilíbrio da equipa em termos defensivos, e depois disso alcançado, eu já não mexi mais, e já não arrisquei mais e já não quis sair da fórmula. Portanto, fui um bocadinho conservador no processo, porque o processo era pontos. E quando entramos nesse lado dos pontos, tanto que eu nunca mais mexi na equipa titular, que é uma coisa, por exemplo, que é natural mexer-se, e pode-se mexer e deve-se mexer, e eu não mexi na equipa titular porque eu tinha uma fórmula que tinha a ver com o jogo. Sim. Portanto, era muito importante para mim quando eu fazia substituições, e era muito importante para mim eu começar o jogo a não perder, ou neste caso, ou ter o jogo muito equilibrado. Portanto, e havia, neste caso, momentos, ou houve momentos
na primeira fase da época, em que a equipa fazia o bom e o mau, em que a equipa reagia muito bem, mas depois não concretizava e a seguir era penalizada com golos altamente difíceis de aceitar. E isso tudo deu aquela montanha russa, neste caso, porque isto vive dos resultados e vive da bola que entra e da bola que não entra. Claro, e depois entrou-se ali numa fase de os jogadores deixaram de jogar, o treinador deixou de saber o que sabia, os jogadores já não ouvem o treinador, alguém tem que fazer alguma coisa para encontrar soluções, quer dizer, e gerou-se aqui um clima de instabilidade. O ruído exterior, também houve algum ruído exterior em que nós dizemos que passamos ao lado, mas depois dos olhos passarem e verem, e algumas delas então... Mas um ruído que vocês compreenderam ou nem por isso? Nós temos que compreender, porque isto vive de resultados e nós temos que compreender e nunca... Portanto, eu até publicamente não tenho problema em assumir que... Há determinadas coisas, por exemplo, nós temos acesso às leituras dos Facebooks e das páginas do clube e tal. E às vezes, eu, por exemplo, no início, a gente às vezes tem que identificar, ou tentarmos identificar de onde é que vem o problema, ou se de facto é um problema, e acima de tudo se as pessoas falam a verdade. Portanto, e se as pessoas falarem a verdade, as pessoas têm todo o direito de dizer aquilo que pensam, desde que não sejam incorretos e que não sejam... Pronto. E se forem também, o perdão pertence, não é? Portanto, e às vezes há sempre os desabafos. Agora, eu não posso, por exemplo, à primeira derrota, né, que foi o caso da Sanjoanense, ter pessoas que procuravam no Messenger, né? Portanto, um canal privado, né? No fundo as pessoas vão confrontar, né? Pessoas que eu conheço, no fundo, e que não têm à vontade comigo para me dizerem no estilo, já percebi que esta época vai ser uma desgraça e vamos descer de divisão e ter coisa, e porque falta aquele e porque falta o outro, e porque aquele não devia de marcar livros diretos, havia de marcar o outro. Portanto, isto no fundo... Ou seja, só para ver se nós entendemos, pessoas que nada têm a ver com o clube, claro, logo à primeira jornada. À primeira jornada, portanto, isto depois revela até alguma sede, né? Alguma sede de coisas negativas. Pronto, e isto, nós aqui temos dois caminhos a fazer. Ou não ligamos, ouvimos, ou então ou bloqueamos, também podemos fazer isso, e foi o caso, né, que eu fiz. Portanto, bloqueei. E disse, não vou entrar em conversa. Pronto, mas depois há sempre uma outra pessoa que a gente tenta perceber, porque quando há por exemplo, questões internas nossas, não é? Como, por exemplo, preparações de pré-épocas, quer dizer, já começamos a entrar no outro nível, e quando os comentários entram por aí, logicamente que já temos que perceber no mínimo devem ser pessoas que conhecem o interno ou o que é que se passa dentro do clube, ou às vezes há muita gente a frequentar o clube e há muita gente a pensar e a opinar, não é? Agora, é lógico que quando se ganha isto é tudo muito bonito, quando se perde aparecem sempre duas ou três situações que a gente, no fundo, temos que tentar, não é? Vamos lá, temos que saber o porquê daquilo. E se aquilo depois vai alastrar ou não vai alastrar. Agora, longe de mim andar em confusão ou andar portanto, o Feliciano tem uma opinião sobre a maneira de jogar do Tomar ou as substituições ou quem marca as bolas paradas e vai continuar com ela, que eu não vou discutir isso porque é que é assim ou porque é que é assado. Agora, quando começamos a entrar numas áreas diferentes que é a pessoal, vamos lá ver, no fundo, qual é o grande objetivo? Aquele treinador já está aqui a mais, por exemplo. Não é? Mas isso aconteceu só em relação ao Nuno ou também alguns jogadores foram visados? Sim, foi um bocadinho por todo lado. Mas aqui, lógico que a parte do treinador é o mais fácil, não é? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que a uma determinada altura desta época, estamos a falar em novembro, dezembro, se calhar houve ideias exteriores que o ciclo terminou, a mensagem já não passa, temos que fazer qualquer coisa, senão vamos descer de divisão, a direção tem que fazer qualquer coisa. Eu não tenho qualquer dúvida disso, porque isso é a coisa mais natural do mundo. Agora, o difícil é tentar identificar os problemas e solucioná-los. E aí, eu depois também gostava de ver
esse retorno que não tivemos, né? Que é as pessoas dizerem depois assim, não, calma, que eles conseguiram encontrar os problemas, conseguiram solucioná-los e conseguiram voltar a um registro igual, porque os números falam por si, né? Portanto, o nosso registro da segunda volta foi melhor que o registro da segunda volta do ano passado, ok? E foi já um registro a nível, no fundo, daquilo que a gente fomos fazendo durante o campeonato. Agora, não deu, foi para fazer mais pontos, porque o problema estava na primeira volta, que aí sim o problema estava e foi encontrado, neste caso, e foi assumido por nós. Agora, pronto, este defraudar de expectativas que a equipa teve até dezembro foi, de facto, difícil de gerir. Mas, para nós, também, nós aprendemos qualquer coisa. Eu, por exemplo, já tinha não tinha saudades, mas já não me lembrava de viver esta turbulência há muitos anos. E consegui sair disso. E consegui sair disso não porque se inventou, mas consegui sair disso porque nós fomos alterando processos e fomos melhorando algumas coisas. Para nós foi verdadeiramente importante. E aqui há um dado que eu não vou nunca eliminá-lo, que é as lesões. Não é? Portanto, nós este ano isto foi de facto grave. O que se passou na nossa equipa esta época, nós só na altura, só no dobrado do ano, portanto, janeiro, fevereiro, foi quando nós tivemos o plantel minimamente para treinar com os 8 jogadores de pista. Portanto, nós andámos até janeiro, fevereiro, a treinar, a recorrer aos sub-19, aos sub-17, à disponibilidade deles de horário, neste caso escolar. O Pedro, por exemplo, nunca conseguiu recuperar da lesão que tinha, que é uma coisa que, lá está, não aparece sangue, não aparece inchaço, não aparece uma ligadura. Quer dizer, será que ele está lesionado ou não está? O de facto é que o problema do Pedro é um problema já de anos, que se foi agora mais vincado, e que o Pedro, por exemplo, para mim, na nossa forma de jogar, era alguém que para mim é muito importante, porque não é porque ele seja o melhor jogador da equipa ou o decisivo, porque o Pedro não é um jogador de marcar golos, mas é um equilíbrio da equipa, é alguém que é de muita confiança do modelo de jogo do treinador. Portanto, a forma como ele interpreta o jogo e como ele se posiciona no campo, para mim é decisiva. E encontrar um substituto imediato ou encontrar uma forma nova de fazer as coisas, por vezes, isso não é fácil. Portanto, isto foi mais uma das questões, não é? No meio de outras, não é? Mas foi mais uma das questões muito difíceis de debelar. Portanto, e nunca uma pré-época, porque depois começou-se a colocar em causa, por exemplo, a história da pré-época, porque o ano passado fizemos jogos com equipas muito fortes e este ano não fizemos com equipas muito fortes. Mas só este dado. E as equipas muito fortes ainda aceitam jogar connosco ou já não aceitam jogar connosco? É que esta coisa da pré-época, as pessoas pensam que isto é fácil montar uma pré-época e toda a gente dizer que sim. O problema é que isto não é verdade. Até a pré-época do Sporting Tomar é completamente diferente de outras antigas. Portanto, já vai o tempo em que nós convidávamos Benfica, Sporting, Porto e eles diziam, olhavam e diziam, olha, porreiro, até nos pagam para a gente ir até Tomar. Pá, isto é uma maravilha. Hoje em dia, eles já dizem, não temos grande interesse no jogo com o Tomar nesta altura da época, porque os processos ainda não estão consolidados, as coisas ainda não aparecem desta forma. Não tem. Depois, imagina, queremos jogar... por exemplo, os primeiros jogos que nós tivemos da época passada foi com o Câmara, um torneio de Câmara, e depois a malta mas o que o Tomar vai fazer a Câmara? Claro, o Tomar vem de um processo em que teve 4 jogadores no Campeonato do Mundo, vem de um processo em que teve 8 dias a treinar com júniores, e era a primeira semana em que a equipa estava junta e tinha todo o interesse em ter um torneio com pouca competitividade, um torneio onde nós, equipa, neste caso, assumíssemos o jogo e fôssemos ali à procura do nosso melhor registro, em termos táticos, que era mais fácil executar para os jogadores. O que é que acontece nesse torneio? Nós ganhamos, claro, ganhamos fácil, mas eu fiquei agradado com aquilo que vi, por exemplo, do ponto de vista coletivo, aquilo agradou-me, só que isto não foi nada benéfico para a equipa, porque mais uma vez a equipa assumiu aquela mensagem que
isto vai ser fácil. Pá, nós sem treino já fazemos aqui coisas, o treinador até está contente com o nosso rendimento. Não tem a ver com ganhar o torneio de Câmara, tem a ver com em si o conteúdo que nós analisamos. E é esse conteúdo, acima de tudo, que é muito importante para os jogadores irem-se validando durante a semana. Só que depois os jogadores entram num processo, um bocadinho às vezes individual, que é as coisas ganhamos, está tudo bem, eu marquei 2 golos ou marquei 3, eu joguei muito bem, agora a equipa está a jogar bem, a equipa está a fazer as coisas bem, e já o ano passado, quando as coisas correram bem, a equipa não fazia tudo bem. Conseguíamos era encontrar ali um golinho numa hora feliz, uma bola que entrava, e isso ia camuflando algumas coisas, não é? E este ano não houve essa camuflagem, esses problemas foram-se agravando, pronto, e depois teve ali aquele ponto de ordem em que é verde, não é? Portanto, onde a gente fica fora da Liga dos Campeões, onde prevíamos perfeitamente ficar na Liga dos Campeões, que eu não sei se seria benéfico para nós. Aliás, até acho que não seria benéfico para nós, porque ia-nos colocar em mais jogos, em mais problemas do ponto de vista físico, em mais derrotas, e a equipa estava a gerir mal isso. Nós estávamos a gerir mal isso. Portanto, lá está. Há momentos que a gente não... E eu dizia isso, foi do além. Ninguém perdia um jogo a 1 segundo do fim. E perdeu-se por algum motivo. E o motivo, lá está, como eu digo, e acredito que nada acontece por acaso, aquilo foi uma forma de dizer assim, não, eu penso que é preferível vocês irem para a WSE e terem um processo mais calmo, porque se calhar a época vai ser... Portanto, nós nessa altura até fomos acusados de termos feito de propósito para perder o jogo, para virmos para uma competição menor. Portanto, onde chega... Vamos lá ver, as pessoas que escrevem isto e as pessoas que pensam desta forma, elas estão no legítimo direito de o fazer. Agora, também é pena depois, não virem publicamente pedir desculpa e dizer assim, olha, de facto eu estava errado. Porque o que é que acontece normalmente? As pessoas mantêm uma teoria, agarram naquela teoria e levam-na até ao fim. E já não vão mudar, porque dificilmente a gente muda a nossa opinião, ainda por cima pública, porque se mudarmos não temos caráter, não somos... Portanto, isto mexe com as pessoas. E eu tenho pena, né? Porque muitas das vezes exercer esta profissão de treinador e de liderança de uma equipa, nós muitas das vezes temos mesmo que alterar o nosso procedimento, a nossa palavra, as nossas certezas, que por vezes não são certezas, né? E que são provas que não são certezas, e temos que as alterar. E este exercício é muito difícil, fora daqui mais difícil é. Agora também nos ensina a meter uns tampões, a filtrar, a não ligar tanto ao que vem do exterior, a perceber que não éramos os melhores, mas também não somos agora os piores. Portanto, ou seja, este ponto de equilíbrio, eu penso que nós encontrámo-lo, e depois de o encontrar, conseguimos consolidar e disparar, neste caso, para um final de época mais agradável. Nuno, efetivamente isso é notório, isso está aos olhos de toda a gente, o crescimento que o Sporting Tomar tem tido enquanto equipa. A minha questão é a seguinte, tendo em consideração todo esse ruído exterior, o clube, enquanto agente protetor do grupo, tem estado blindado da forma como este crescimento da equipa assim o exige? Não estava, mas também aprendeu a viver com isso. Portanto, isso foi um dos problemas, lá está, a uma determinada altura, quando nós perdemos em Passense, salvo ver, na primeira eliminatória da WSE, eu, aos microfones do rádio, fui um bocadinho crítico do ponto de vista do ruído exterior. Portanto, houve quem interpretasse que eu estava a criticar a direção, os jogadores, a claque, o A, B, C ou D pessoa individual da cidade, sei lá, a rádios ou os jornalistas, nesse caso. Portanto, a única coisa que eu quis foi, porque infelizmente, ou felizmente, para já não tenho problema nenhum em assumir aquilo que penso. E depois acho que às vezes é preciso a gente dar um grito, e foi o que eu fiz naquela altura. Eu dei o grito porque eu sentia que o ruído era brutal a todos os níveis, e lá está a tal blindagem que não havia,
porque lá está, as pessoas não é por mal, verdadeiramente não é por mal, mas encontram-se na fila do café ou do pão ou do supermercado e por vezes dizem-se coisas de forma que não as pensam, não têm noção o estrago que aquilo vai causar. O facto, por exemplo, da gente criticar uma coisa simples. O Marante não está tão bem. O Marante tem 22 anos. O Marante, ninguém se lembrava do Marante. O Marante nunca foi a seleções, o Marante nunca foi a lado nenhum. O Marante, hoje em dia, toda a gente olha para o António Marante e o mundo do hóquei ouve o António Marante porque ele tem trabalhado muito e porque nós apostamos nele. Portanto, eu estou a dar um exemplo, atenção, pura e simplesmente o Marante, porque é o mais fácil, porque é o guarda-redes. Não é? E havia logo, se calhar, alguém... Não, tira o Marante e põe o Zé Silva. Isso passa... Como se o Zé Silva tivesse preparado ou como se o Marante merecesse à primeira logo sair de cena. Portanto, mas diz-se isto com uma leviandade, neste caso, gente com responsabilidades, às vezes até no clube, que diz isto de forma fácil e que, é a minha opinião, isto a mim ninguém me cala, eu digo aquilo que eu penso e pronto. Sim, não podes dizer aquilo que tu pensas, porque tu estás numa estrutura que tens um papel. Né? E era muito importante esses papéis estarem vincados e ditos e bem definidos. E esse foi o primeiro grito que nós demos na altura. E depois lá está, toca a reunir. E eu penso que assim aí nós fomos inteligentes porque fomos reunindo, felizmente, com cabeça. Fomos reunindo. Os jogadores conseguiram devagarinho começar a perceber qual era o papel deles. O treinador também conseguiu perceber qual era o papel deles e não era de entrar em ruptura e de entrar em cobrança para todos os lados. E a direção do clube também conseguiu perceber que vamos dar espaço, neste caso, a quem manda, ou vamos dar espaço para eles conseguirem também reagir sem crítica. E há um momento decisivo, que é quando eu vou ter uma reunião com a direção, ele veio o meu adjunto na altura, e este para mim é o momento da época, que é quando a direção do clube está toda reunida e eu coloco a questão frontal. Digam vocês o que é que vocês pensam de forma aberta. Onde eu podia ser o problema. Portanto, jamais eu me ia chatear ou jamais eu queria... O que era importante era terminar o ruído e falar abertamente e frontalmente o que é que pensamos. E há uma... E aqui a direção do clube é perentória. Portanto, eu saí daquela reunião com uma coisa que, lá está, e para responder à tua pergunta, que é, a direção do clube numa situação de crise, conseguiram todos de forma unânime dizer ali, Nuno Lopes, se descemos de divisão, porque pode acontecer descer de divisão, porque o cenário está grave, e se nós descemos de divisão, continuaremos na segunda divisão e o treinador continuará a ser o Nuno Lopes e a gente vai acreditar que no ano a seguir vamos subir outra vez. E já é a segunda vez que me acontece isto no clube. Uma com uma descida mesmo, com o presidente Rosa Dias, descemos de divisão e eu fui surpreendido exatamente com uma conversa desta natureza. Foi, não, pode ir toda a gente embora, o treinador continua. Não há aqui dúvida nenhuma. E aquilo para mim foi, de facto... Um grito verdadeiro. É engraçado isto. Voltei a viver isso no Sporting do Bruno Carvalho. Aconteceu uma notícia num jornal que alguém me ia substituir e que o Bruno Carvalho reuniu toda a equipa, neste caso todo o staff técnico, e disse que, para que não haja dúvidas nenhumas, o treinador da próxima época é o Nuno Lopes, e tudo mudou a partir daquele dia. E este ano é engraçado que volta a acontecer uma semelhante, portanto, que é a direção em bloco, por unanimidade, consegue dar um voto de confiança muito forte ao treinador sem o manifestar ao grupo, que é outra coisa, não é? Que é, ou seja, liberdade total para agires conforme tu pensas. E esta história da liberdade é de facto fazer as costas ao treinador. E é dizer ao treinador, independentemente do que corra, porque pode haver alguma coisa que corra mal, mas nós confiamos em ti. E este voto de confiança, de forma natural, para mim, é decisivo, talvez, no equilíbrio emocional que
bastou talvez uma situação dessas para no treino a seguir, onde eu vinha à procura de uma situação de cobrança, deixei de vir e vinha mais calmo, porque nós somos humanos e nós vivemos de emoções e nós todos os dias todos os dias nós temos coisas a dizer e coisas a fazer, e comportamentos geram comportamentos. E o facto, se calhar, de eu ter tido um comportamento mais calmo num período em que a equipa estava um pouco mais agitada, ou das minhas decisões serem perentórias, não é? E isso aconteceu, de facto. E aconteceu, e depois, claro, que temos que ganhar. Portanto, e há aqui... ganhar em Pacense e em Valongo são duas vitórias que nós conseguimos numa determinada... São 6 pontos que nos deram, de facto, um balão de oxigênio muito grande ali numa determinada altura da época, porque depois lá está, já não se permitia empatar em casa com o Murros, não é? Depois de passámos um período daqueles, não é? Não, nunca na vida nós podíamos ir empatar em casa com o Murros, que eram 3 pontos que estavam garantidos. Agora lá está, nós na segunda volta acabamos por ir ganhar a Candelário, que perdemos aqui, ganhamos por ir ganhar a Viana, a perder 3-0 em Viana. Portanto, nós tivemos coisas, de facto, pronto, que foram muito benéficas em termos de campeonato. Em termos de Taça de Portugal, caímos, é norma, quem elimina o Tomar ganha a Taça de Portugal, já aconteceu assim o ano passado, este ano voltou a acontecer com o Sporting, portanto, somos eliminados, ou temos sempre, ainda por cima, é sempre na casa deles, nunca, às vezes até podia ser em Tomar, mas não temos tido o azar dos últimos anos, ou seja, desde que ganhámos a Taça de Portugal, fomos eliminados por os dois que nós eliminámos nas meias finais e na final, Porto e Sporting. Portanto, não temos tido sorte também, neste caso, do ponto de vista do sorteio. Pronto, e depois entramos no patamar europeu, que era aquilo que eu procurava e que eu procuro, um título europeu, gostava de o fazer em Tomar. Tivemos muito perto, já é a segunda vez. Já vamos então para essa presença europeia, aproveitando aqui o play-off, tendo em consideração que o Sporting de Tomar tem conseguido marcar presença no play-off, este percurso, este desempenho, já é quase visto como uma obrigação e não como um prémio? Não há dúvida que é visto. E as pessoas já não querem menos do que isso. Portanto, já ninguém... Portanto, e isso é justo ou injusto? É injusto. Porquê? Porque as equipas cada vez se preparam melhor. Hoje em dia, a forma dos clubes trabalharem, independentemente de nem toda a gente recorrer ao nosso processo de treinar às 9 da manhã, mas as outras equipas têm outros processos, neste caso, e têm outros jogadores e têm avalias também, em que preparam as coisas de forma semelhante à nossa. Portanto, e nós temos que contar com os outros. E Tomar é perito nisso, porque eu conheço a história de Tomar já. Nós contamos muito pouco com os outros. Portanto, interessa-nos muito é aquilo que nós somos e tal, e à partida fazemos as contas muito fáceis. Portanto, este ano fizemos 5º lugar, por onde podemos não fazer 5º, mas vamos fazer 6º, mas garantidamente mais 40 pontos fazemos. Quando as coisas começam a andar para trás, começa-se a pôr tudo em causa. Portanto, e foi isto, um bocadinho esta história, que nós temos que aprender a perceber e a valorizar, porque de facto, ir ao play-off, para nós... Agora, há uma coisa que é verdade, apanhar Sporting, Benfica ou Porto, sinceramente, para mim é-me indiferente. Portanto, só há um lugar bom no play-off. Neste caso, um lugar bom dos 4 para cima. Portanto, o 4º, o 3º, o 2º e o 1º são os lugares que interessam ficar. Mas nós dificilmente vamos agarrar num 4º lugar. Portanto, como o hóquei está, como o panorama do hóquei está no mundo, portanto, se nós olharmos para o ranking mundial, nós somos 12º, né? Portanto, em 1000 equipas, em 900 e tal equipas no mundo inteiro, portanto, nós somos 12º. Já andámos ali nos 10 primeiros, mas há uns anos a esta parte, nós andamos entre o 8º e o 15º, andamos por aqui. Portanto, acima de nós estão equipas, só em termos de orçamentos, não temos hipótese nenhuma. E depois, é de facto, Benfica, Porto, Sporting, Barcelos, Oliveirense, estas 5 equipas têm os jogadores, neste caso, e até treinadores, portanto, são equipas que têm, de facto, outros pergaminhos, a história deles é outra, diferente da nossa. Portanto, só aqui
nós partimos sempre para uma época onde o quarto lugar é muito difícil de conquistar. Portanto, o Barcelos consegue o fazer, sim, mas vejam o campeonato do Barcelos do ano passado, com uma equipa semelhante. Agora, o Barcelos também tem o melhor guarda-redes do mundo. Portanto, isto é inequívoco. O Conte é o melhor guarda-redes do mundo ao dia de hoje. E um guarda-redes numa equipa é, de facto, fundamental. Portanto, e isto dá este quarto lugar ao Barcelos e dá esta época magnífica que o Barcelos está a fazer, porque também lá está, pronto, tem as coisas montadas como eles entendem, as coisas devidamente no sítio, toda a gente a saber o que é que faz, os resultados são positivos, pronto. E nós, no fundo, os grandes predadores da época foi o Oliveirense e o Tomar. Em termos de pontos, fizemos menos 20 pontos do que o ano passado. Portanto, o Barcelos foi o grande ganhador, porque no fundo trocou o lugar com o Oliveirense, e depois chegamos aos playoffs. E o que é que aconteceu mais uma vez nos playoffs? Os 4 da frente eliminaram os 4 de baixo. Portanto, primeiro, segundo, terceiro e quarto seguem em frente no playoff. Para as meias finais, quinto, sexto, sétimo, oitavo caem. Portanto, e é assim. Portanto, isto é bom para a modalidade, continuar com este modelo. Eu hoje em dia já equaciono, aliás, já o ano passado equacionava e digo, e de sempre problema nenhum. Pensou-se nisto para vender o hóquei. Pensou-se nisto por uma questão de marketing e de encontrar mais jogos bons. O problema é que hoje eu vejo, em Espanha, acontece agora este ano, estou no playoff, jogos às 11 da manhã, com intervalos de 2 dias, por exemplo, entre os jogos. Jogam sexta, jogam domingo. Portanto, ou seja, as coisas são mais curtas, tipo a NBA, porque o grande modelo dos playoffs é a NBA. Depois nós começamos aqui a adaptar as coisas, depois temos períodos de 4 dias de descanso, que não devia de ser, depois lá está, os primeiros jogos são 3 jogos, a seguir são 5, portanto, eu sinceramente, ao dia de hoje, isto não é benéfico, por exemplo, para as equipas como o Tomar, as equipas menores, até porque o campeonato acaba muito cedo, subcarregam a época brutalmente em determinadas alturas e depois há espaço para jogar, porque nós podíamos andar perfeitamente a competir, e deixámos de o fazer, e outras equipas até antes de nós, e isto depois está bom para quem? Está bom para o Sport, Benfica e Porto, neste caso e Barcelos, porque, pronto, de facto, vão vendendo a modalidade. Agora, não podemos jogar agora, quarta-feira, os 2 às 8 da noite. É isto que é vender a modalidade e dá em canal, dá na DAZN, mas a DAZN é um canal que nem toda a gente tem em casa. Portanto, a forma de promover também tem que ser uma forma de promover perfeitamente clara. Portanto, e há entrevistas aos treinadores e há obrigação. Vamos lá ver, isto é fácil, é só copiar 2 modelos. É olhar para a Liga Inglesa de Futebol e perceber como é que eles promoveram o futebol ao mais alto nível, com dinheiro, de facto com dinheiro, mas acima de tudo com trabalho bem feito. Portanto, a NBA, mais um exemplo. Eu não estou a dizer para sermos iguais, porque a gente não envolve o dinheiro que envolve a NBA e a Liga Inglesa. Só que o modelo, a forma de estar... Nós estamos aqui a fazer uma entrevista onde há várias formas de fazer entrevistas, não é? Portanto, e a forma que estamos aqui, se calhar, a fazer uma entrevista pode agradar mais ou menos aos ouvintes. Portanto, isto... Não temos de ser todos iguais. Agora, temos que nos inspirar também naqueles que são bons e naqueles que fazem as coisas bem. E nós, infelizmente, eu acho que em Portugal temos tido muita dificuldade em encontrar modelos inspiradores nos outros e em encontrar um produto que seja de facto apetecível e vendável, né? Que é o caso do hóquei patins. Quer dizer, o hóquei patins, se o VAR não vier rapidamente para o hóquei patins, nós corremos o risco das pessoas não perceberem nada do hóquei e não quererem ver um jogo. Vão ver o jogo. Por exemplo, o que está a acontecer agora no hóquei patins, e muito rapidamente, mas para quem nos ouve perceber, portanto, nós estamos numa modalidade em que o critério dos árbitros nos playoffs, a partir das meias finais, passou a ser um critério largo. Eu já vi 4 jogos dos playoffs. 4 jogos. Os 4 jogos, as bolas paradas deixaram de ser decisivas nos jogos. Os jogos passaram a ser decididos de forma normal. Vamos lá ver.
as bolas paradas, o excesso de bolas paradas, que é aquilo que acontece no campeonato. É faltas e faltas e faltas e faltas. Qualquer coisa é falta, qualquer coisa é cartão azul. Eu ainda ontem no Sporting Porto, aquilo que se viu no jogo, né? De facto deu um golo de bola parada que decidiu o jogo, por acaso até foi a 10ª falta, foi o cartão azul, por acaso foi o cartão azul, mas era a 10ª falta, estava perto, era ou para um lado ou para o outro, aquilo foi um bocadinho assim, queres o quê? Queres a 10ª falta ou não queres a 10ª falta? Foi um bocadinho a pedido, onde a lei é clara, portanto, não há dúvida nenhuma, só que como é que se credibiliza uma modalidade onde, de repente, por decreto, diz-se assim, critério largo para isto andar. Porque já foi assim o ano passado. Porque o ano passado foi assim. E a coisa correu bem. Este ano vamos repetir a mesma dose por decreto. E, quer dizer, e as leis do jogo? E a forma, quer dizer, não as leis é que não têm que ser claras e a forma de apitar e toda a gente perceber o que é que acontece no campo. Porque a maior parte das pessoas não percebe o que é que acontece no campo e nós continuamos de ouvidos cerrados a quem vai ver o jogo de hóquei e diz assim, não sei o que é que aconteceu, mas agora foi falta porquê? Mas hoje há VAR, agora não há VAR, agora na final vai haver VAR, agora já não há VAR, agora há dinheiro para haver VAR, depois não há VAR, depois a prova é privada, há VAR, a prova não é privada, há VAR, depois não é VAR, é sistema de revisão de vídeo. Isto são coisas que eu, sinceramente, eu percebo que haja um período de adaptação, mas já percebemos que hoje em dia, à velocidade que se joga na primeira divisão, a primeira divisão tem que ter uma forma do vídeo entrar no jogo. Ponto final. Não há volta a dar. Pronto, isto, enquanto teimarem em não acontecer isto, pronto, vamos andar sempre assim, no mais ou menos, pronto, que não devíamos. E depois queremos vender a modalidade. Portanto, isto para chegarmos à conclusão que, hoje em dia, se é play-off ou se não é play-off, eu acho que o play-off é muito bom para os grandes, o play-off é muito mau para os pequenos, porque dificilmente, também não é fácil. Para ser, por exemplo, um título como o Valongo, há uns anos atrás, o Valongo foi campeão nacional de hóquei patins no sistema de play-off. Tenho muita dificuldade em perceber que isso vai acontecer. Portanto, agora, pronto, pode acontecer. Vamos ver se o Barcelos, neste caso, lá está, o Barcelos ganhou a Liga Europeia num sistema de Final Four. Portanto, um sistema de play-off é completamente diferente. Vamos ver se o Barcelos me vai surpreender e vai ser campeão nacional. Portanto, não quero tirar mérito ao Barcelos nem de maneira nenhuma, mas na minha ótica é difícil uma equipa menor conseguir num play-off ser de facto campeão nacional, porque as forças não são iguais. Portanto, a NBA as forças são iguais, a Liga Inglesa as forças são semelhantes. Toda a gente tem dinheiro e toda a gente pode ir contratar jogadores e toda a gente e há formas de o fazer. Aqui não, aqui é completamente, né? Quer dizer, um jogador do Benfica dá para pagar o plantel todo do Sporting Tomar. Portanto, isto não, nem vale a pena estarmos a conversar, né? Portanto, é este nível, só este nível. Portanto, fora o resto, né? Portanto, mais os fatores casa, os fatores de arbitragens em casa e fora, como é que isto tudo... Pronto. Não competimos de forma igual, como não competimos na WSE de forma igual. Ok, avançamos. Já lá vamos. Só mesmo para acabar esta vertente dedicada ao campeonato, muito daquilo que aqui ouvimos agora por parte do Nuno Lopes tem a ver com essa espinha encravada na garganta perante aquilo que aconteceu nesta eliminatória com o Benfica. Sim, também, porque lá está. E tem sempre a ver com uma coisa que é... eu quando vou jogar com o Sport Benfica, Porto, Barcelos, Oliveirense, vamos considerar, há sempre um discurso que é o campo está sempre inclinado. Portanto, ou seja, o que é que quer ter o campo inclinado? É em caso de dúvida, ou não se marca, ou marca-se a favor dos outros. Portanto, e as dúvidas são tantas no jogo. Portanto, eu acho incrível como é que eu não vou dizer os nomes, para me proteger a mim e para não estar com... Mas há jogadores no campeonato que são uns farsolas o campeonato inteiro. Passa o tempo a atirar-se para o chão. Passa o tempo a enganar os árbitros, a enganar os atletas, a enganar os próprios colegas de equipa, a fazerem teatro, pura e simplesmente teatro, e a terem vantagens que o teatro estão a fazer. E isto é consecutivamente um dado. Quer dizer, e os árbitros veem como nós vimos. Portanto, e toda a gente passa aos olhos ao grau disto, e essa gente continua
continua a ter primazia. Portanto, em caso de dúvida, continuam a ser beneficiados. Portanto, eu vou em contacto contigo, mando-me para o chão, livre direto. Eu saio-me a rir e no balneário sou cumprimentado efusivamente pelos meus colegas, pelo meu treinador, pelos meus adeptos, e todos dizem assim, aquele gajo é o maior, pá, aquele gajo mais uma vez enganou os outros e é o maior. Depois, quando esse enganador é da outra equipa, é um bandido. Né? E continuamos a andar nisto. E isto é normalmente o que se passa. E pronto, e nós somos prejudicados. E depois temos alguma dificuldade em resolver estes problemas internamente. Temos que ser superiores a isto tudo, temos que lutar contra isso, temos que encontrar estratégias e dinâmicas na equipa que consigam vencer esse tipo de coisas, não nos pôr a jeito de fazer falta, temos que ter um espírito competitivo muito grande, porque são dados. Isto não há forma de, isto não vai alterar e para onde vai ser igual, e as coisas não se vão alterar de um dia para o outro. Portanto, e é muito fácil para os árbitros apitarem jogos dos grandes normalmente em casa. Porquê? Porque 2-3-0 acabou. Portanto, a partir daí o jogo fica fácil. Portanto, e eu, árbitro, para não ter problemas, interpreto isto muitas vezes assim: 1-2-3-0, olha, até lhe dei um livre direto e o gajo falhou, e a seguir 4-0, está resolvido. E depois no final contamos as bolas paradas que uns tiveram, que outros tiveram, e podiam ter feito isto e não fizeram. Portanto, e isto de facto é muito difícil para um clube como o Sporting dar a volta a isto. Portanto, e nesta eliminatória com o Benfica, portanto, eu acho que ficou à vista de toda a gente. Agora, claro que temos que marcar golos, claro que temos coisas, erros nossos também que não podem acontecer e que fomos altamente penalizados, e claro que depois isto fica tudo assim numa nuvem que é... Não, eles também nós não fomos exímios, nós não fizemos tudo bem. Portanto, o caso aqui do jogo com o Benfica em casa, onde nós fizemos uma primeira parte em que podíamos ter sido penalizadíssimos com 3 ou 4-0, não é? Não terminou assim, foi bom para nós, 2-0, conseguimos resolver o jogo, em 2 minutos passámos para 2-2, estamos por cima do jogo, e depois aparece a tal falta em que o Gonçalo Neto, vejam bem, o Gonçalo Neto dá uma volta, só o gesto normal do Gonçalo Neto agarrar na bola e dar uma volta de 360 graus e cair é a coisa mais natural do mundo. O gesto, a velocidade que ele vai, a execução que ele determinou fazer, só o simples gesto técnico é o suficiente para cair no chão. Portanto, eu nem vou dizer que foi derrubado ou foi penalti. Eu vou só dizer que o Gonçalo Neto, à velocidade que vai, dar uma volta de 360 graus com a bola e não cair, é muito difícil. Então o que é que o árbitro ajuizou? Uma simulação. O Gonçalo Neto fez aquilo, mandou-se para o chão para usufruir, neste caso, da vantagem, e terminou com um livre direto contra nós, Benfica 3-2. Quer dizer, isto é... E é assim. E depois querem dizer o quê? O árbitro não consegue compreender. Claro que consegue. Não podemos andar a fazer simulações e a apontar simulações sem perceber que foi o caso concreto, que aquilo era um gesto técnico difícil. Aquilo não é simulação nenhuma. Nem tudo é simulação. E depois vimos os jogos dos grandes em que é simulações. Quer dizer, simulações. No ano passado, o que aconteceu no jogo, por exemplo, no Dragão. Na primeira volta, que as pessoas já se esquecem do que é que aconteceu. Como é que nós fomos privados de ganhar o jogo no Dragão, por exemplo. Mas é isto, temos que saber viver com isto. Infelizmente, não vai alterar, e eu digo que não vai alterar. E para alterar, só há uma forma, reduzirem a quantidade de regras no hóquei, serem critérios mais objetivos, publicitarem e dizerem às pessoas o que é falta e o que é que não é falta, e toda a gente perceber que aquilo é falta e aquilo não é falta. Enquanto isto ficar ao critério dos árbitros e ao critério do país, que é a norte é de uma maneira, a sul é de outra, quer dizer, isto não está uniformizado minimamente, as interpretações não estão... Portanto, enquanto isto estiver assim, eu acho que nós vamos ter alguma dificuldade, mas eu vou continuar a gostar de hóquei, vou continuar, neste caso, a defender a minha modalidade, né? E não a troco por nada. Mesmo assim, com todos os problemas do mundo, eu não troco o hóquei patins por outra modalidade qualquer, de mais protagonismo ou menos protagonismo. Muito bem, Nuno Lopes, vamos então
deixar o melhor para o fim, neste caso esta presença histórica do Sporting tomar-se numa final europeia. Pena foi que efetivamente essa história não ganhasse mais destaque, mas daí faço esta questão. Quem organizasse a Final Four era o vencedor da Taça da Europa? Podia não ser, mas partia em vantagem, não é? Partia em vantagem porque, acima de tudo, tinha logo o público como um fator determinante. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida nenhuma que a Taça de Portugal que o Sporting Tomar ganhou em Tomar teve a ver muito com o ambiente que estava em volta do pavilhão. Portanto, não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Claro que os jogadores dentro do campo são contagiados para aquilo que se passa fora. Portanto, e nós disputámos uma Final Four, neste caso, ou uma final europeia, onde em Torres Novas foi meio-meio. Foi uma meia final, mas metade era do Valongo, metade era nossa. Foi um jogo fantástico do ponto de vista do público. Em Igualada era completamente tudo vermelho e azul. Portanto, nós não tínhamos ali, tínhamos, sei lá, 20 pessoas no máximo na bancada, completamente não tinham expressão no meio daquela gente toda. Pronto, mas isto é assim. Porquê é que isto é feito? Há que perceber. Porque a probabilidade de fazer uma Final Four da WSE, por exemplo, na Austrália, não vamos falar na Austrália, vamos falar num país da Europa, Inglaterra, por exemplo. A probabilidade, se calhar, de fazer com 4 equipas, se calhar não tinham a visibilidade ou não tinham público, ou então ninguém arrisca fazer assim. Agora, eu sou defensor da verdade desportiva. Portanto, e isto, não há verdade desportiva onde a gente mete uma equipa a jogar em casa. Portanto, o mesmo eu falo para o Tomar. Portanto, agora, nós temos as regras para organizar, não é? Agora, eu acho que não tem que ser em campo neutro, ponto final. Pode ser no país daquela equipa, ou já não digo o país, não é? Pelo menos temos que tentar, por exemplo, a Final Four, da outra vez feita em Torres Novas. Claro que o Tomar levava ligeira vantagem porque estava a 50 km, mas vamos dizer assim, não pode ser a 50, tem que ser a 200 km de distância. Ok, as equipas do Porto não podem jogar no Porto, o caso este ano da Liga Europeia foi na cidade do Porto, perto do Porto neste caso, onde estava Porto e Barcelos a 50 km. E o Benfica, mais distante. Agora, vamos dizer que tinha que ser de outra forma. Mas eu acho que isto era importantíssimo. Portanto, agora, os critérios disto não são esses. Os critérios é quem é, neste caso, a Câmara que dá mais dinheiro, ou o Ajuntamento, ou consegue encontrar uma proposta maior e uma proposta, neste caso, em termos financeiros, maior. E lá está. O Igualada fez o que tinha que fazer. Pronto, lá está. Se calhar não fez nada do ponto de vista desportivo e canalizou tudo para aquele momento. E colocaram, neste caso, a melhor proposta em cima da mesa. A gente depois sabe, pronto, não vou entrar por aí, como é que isto tudo funciona, mas não sei quais são os critérios, se isto é, pronto, há de facto uma hora para apresentar a melhor proposta, mas depois a gente também, as coisas não são públicas, né? A gente não sabe quanto é que aqueles apresentaram, aqueles e os outros. Portanto, há concursos, né? E há coisas que são completamente livres e eu acho que devia de ser, portanto, com alguma credibilidade, para não haver depois estas coisas assim um bocadinho dúbias, e nós levámos com um cenário completamente, quer dizer, não bastava isso, senão depois ainda levámos com o cenário dos árbitros, né? Que é os últimos 4, não é normal o mesmo árbitro apitar o Igualada, por exemplo, apitou a final, a meia final e os quartos de final. Isto, acham que isto é normal? Isto não pode ser, isto não é normal. Eu não sei se há alguma modalidade onde isto acontece. Agora podem dizer, mas ele apitou sempre muito bem. Pá, no mínimo, que não é verdade, portanto, pelo menos a final não foi verdade, e a meia final o Lleida também teve e a meia final o Sporting também teve problemas. Portanto, agora isto não é normal. E nós no hockey, passados estes 3 meses, né,
É tudo normal, não se passou nada. O Tomar perdeu, o Igualada ganhou, a taça está igualada, não está em Tomar, e nós continuamos todos aqui a assistir a isto, toda a gente satisfeita da vida, e a festejar os golos das equipas, e pronto, e não conseguimos meter a mão onde devemos meter e fazer as coisas. Porque isto, o que eu estou a dizer, não sou eu o iluminado aqui da sociedade, e estou aqui a descobrir coisas maravilhosas. O que eu estou a dizer é senso comum. Isto não é nada de especial. Isto não se vê em lado nenhum, né? O Bayern de Munique ainda agora teve o Paris Saint-Germain no futebol. Foi Paris Saint-Germain, Inter de Milão. Na Alemanha, no Bayern de Munique. Portanto, o campo é neutro. Portanto, quer dizer, há alguma dúvida? Eu acho que não há dúvida nenhuma. Portanto, isto tem que ser em campo neutro. Se é final ou Final Four, a Final Four é uma forma bonita, depois é outra história que eu também não aceito, né? Como é que o tempo de repouso, quer dizer, como as coisas estão, né? E as provas, tal e qual como o Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa. Portanto, eu tive a oportunidade já de fazer um Campeonato do Mundo este ano, e percebo, neste caso o ano passado, e percebo perfeitamente que é desumano aquilo. Aquilo não faz sentido nenhum. O esforço que os atletas têm que fazer para chegar à final, a maioria já cansados. E depois assistimos a jogos miseráveis do ponto de vista técnico e tático, porque que é zero risco, que as equipas não arriscam minimamente, não fazem nada, porque estão cansados. Porque fizeram uma meia-final num dia anterior violentíssima, ou uns quartos de final, e nada se altera. Portanto, e é esta forma que eu, felizmente, tenho, porque penso pela minha cabeça, e não tem problema nenhum, porque eu não estou contra ninguém, isto não é contra nenhum órgão, nem contra nenhuma pessoa. É só dizer que estava na hora das pessoas que mandam no hóquei colocarem as coisas da forma correta e dizerem, de facto, que, ao nível que isto está e os investimentos que os clubes têm, está na altura de darmos alguma verdade desportiva às coisas. E nós, o caso do Sporting Tomar este ano, fomos para uma final europeia completamente, quer dizer, sem tempo de recuperação, com decisões do árbitro completamente duvidosas, com a equipa adversária a jogar num terreno que conhecia perfeitamente. Por exemplo, a pista 24 horas escorregava muito, passado 24 horas já não escorregava nada, com spray a colocarem numa pista, aderência, no dia antes não teve esse spray, depois apareceu o spray, e eu toquei nesse assunto também. Portanto, isto são tudo coisas. O que é que foi correto? Olha, fomos muito bem tratados, porque o público foram, de facto, briosos na forma como nos acolheram e como nos aplaudiram no final. Mas porquê? Porque ganharam. Porque se nós tivéssemos ganho, aquilo não era fácil sair dali, porque eu, felizmente, já lá ganhei uma final europeia, e o meu casaco, eu sei como é que o trouxe para casa, não é? Portanto, não eram os mesmos, mas foi no mesmo sítio e no mesmo local. Mas pronto, nós depois vimos aqui encantados, porque eles portaram-se muito bem, porque ganharam, acima de tudo. E nós não conseguimos competir da mesma maneira, e no fundo depois concluímos no final que é uma aprendizagem. É bom, já cá tivemos, vamos cá voltar, queremos cá voltar, e garantidamente que um dia vamos voltar cá e ganhar. Claro, não há dúvida nenhuma que a gente sabe disso, mas podíamos já ter ganho, ou podíamos ter feito as coisas, neste caso, com as mesmas armas. E era só isso que a gente pretendia. Não o fizemos, nada a fazer. Assim o futuro seja justo perante tudo aquilo que vocês fizeram. Nuno, já estamos mesmo na reta final e efetivamente o tempo passa a correr. Só aqui, olhando para aquilo que poderá ser o Sporting Tomar na próxima temporada, temos aqui 3 saídas do Lucas, do Gonçalo, do Guilherme Silva, entra o Ivo, entra o Julian. Vai aqui haver mais algum acerto? Há necessidade de mais... E o João Pedro. Exatamente. O que é que muda entre o deve e o haver destas saídas e destas entradas? Muda, pronto. Nós aqui, era importante, com a saída do Guilherme, que era um jogador que eu considero ali do estrutural da equipa, era importante encontrar imediatamente um jogador com umas características em termos estrutural de equipa igual. Foi o Ivo. Portanto, e sempre, o Ivo na primeira hora mostrou-se disponível a voltar. Portanto, isto penso que era uma coisa que mais ano menos ano poderia acontecer. E depois nós também precisamos de jogadores esquerdinos.
Portanto, é uma coisa, lá está, é um facto que há outras equipas que também não têm, mas que para mim, na minha concepção de jogo, é muito importante. Nós temos jogadores credinos que são difíceis de encontrar. Portanto, e o Tamburideg era um desses jogadores que reunia esse perfil e que aqui não há dúvida nenhuma que o Ivo, ao jogar com ele, está perfeitamente identificado e conhece e sabe se o jogador se adapta ou não se adapta, neste caso, ao clube e à forma de pensar do clube, que era importantíssimo. Portanto, isso... o João Pedro é um daqueles que vem um bocadinho para o lugar... O João Pedro já era um jogador do clube do Sub-23, vice-campeão de Sub-23, e na altura nós tínhamos 4 jogadores perfeitamente identificados, que eram o Lucas, o Beirante, o Cortês e o João Pedro. Estes 4 jogadores eram aqueles que nós acreditávamos que íamos fazer alguma coisa. Portanto, o Lucas ficámos com ele e fomos-lo potenciando. O Cortês ficámos com ele porque acreditávamos do ponto de vista emocional, era um daqueles que podia lá chegar. O Beirante deixámos-lo ir à vida dele, neste caso porque ia tentar desbravar de outra maneira e ter outras autonomias pela forma de ser também, entre Marinhense e Ibir, pronto, ia, até porque foi estudar para a Leiria. E o João Pedro privilegiou o curso e teve o contrato, neste caso, do Benfica, e foi fazer 3 anos ao Benfica, foi fazer o curso dele, e mais tarde ou mais cedo, portanto, nós equacionávamos que ele regressasse. Portanto, ou seja, isto foi tudo minimamente pensado, e ele acaba por vir a ocupar um bocadinho a vez do Lucas, que é, o Lucas decidiu ir à vida dele, decidiu fazer as coisas da maneira que entendeu, e automaticamente era importante ter um jogador, um caçulazito, não é? Um jogador mais novo, um daqueles que pudesse também aprender e querer apanhar a experiência de um grupo que no fundo é um grupo com alguma consistência e que não é muito mexido e que tem uma forma de estar e o João Pedro reúne essas condições. Portanto, eu costumo dizer apostámos um bocadinho no equilíbrio emocional. Portanto, isto não dizendo que a equipa é desequilibrada emocionalmente, mas vamos lá ver, aquela história da montanha russa, este ano nós vivemos isso um bocadinho. Portanto, e também um bocadinho pela forma, pelos jogadores que tínhamos. Portanto, o Lucas é um jogador, lá está, tem finais de época muito bons, mas tem arranques de épocas muito, muito difíceis. Em termos de equilíbrio emocional, depois, durante a semana, o Gonçalo também viveu alguns períodos desta natureza, mas porque são este tipo de jogadores. Ou seja, nós, este ano, apostámos, tínhamos que ter a paciência para os deixar crescer e a equipa tinha que ter paciência para crescer com eles. E revelou-se o quê? Houve pouca paciência de todos os lados. Da parte deles, da minha parte, da parte da equipa. Como já tinha havido por outras questões, mas com o Tato também já tinha tido um processo semelhante. Portanto, coisas completamente distintas. Mas lá está, essa paciência coincidiu com a tal montanha russa. O não haver paciência deu lugar um bocadinho a uma oscilação grande da equipa emocionalmente. Este ano nós entendemos que o perfil de jogadores que pretendíamos eram jogadores mais equilibrados emocionalmente. Podem não ser tão talentosos do ponto de vista individual, mas que sejam mais equilibrados do ponto de vista estrutural e da equipa. Isso vai nos trazer mais golos, menos golos, assim assado. Eu não tenho problema em dizer isto, que é meu. As minhas equipas vão sempre criar muitas situações de golo. Se vão marcar ou não vão marcar, isso já é outra coisa. Agora, aquilo que eu posso garantir é isto, sempre. Nós vamos defender sempre a atacar e vamos atacar a atacar, e as equipas onde o Nuno Lopes, neste caso, seja treinador, é isto que vai acontecer, pelo menos, pretendo eu, tem acontecido nos últimos anos e nos próximos anos. Já houve altura em que não era assim, mas como a minha forma de pensar agora, neste caso, é exatamente esta, portanto, eu se não criar situações de golo, não vou marcar. Eu se não criar situações de golo, eu não jogo para ganhar. Ponto final. Eu ver um jogo de hóquei, onde há uma equipa, pura e simplesmente só defende,
e que anda ali só a tentar equilibrar o resultado, o jogo, isso para mim não tem valor. Eu não estou a dizer que o treinador é mau ou que aquela equipa não presta. Aquilo não é uma equipa minha, ou não é uma equipa que eu me identifique e não é uma equipa que eu queira. Portanto, nós vamos continuar a criar muitas situações de golo, nós vamos continuar a jogar para atacar, e agora vamos ter alturas em que, eu costumo dizer isso, se tivermos 40 oportunidades de golos e marcarmos 5, para nós está bom. Eu tenho que marcar 5 golos por jogo. Com 5 golos por jogo, eu garanto que nós fazemos muitos pontos. Com 1 golo por jogo, dificilmente a gente consegue, porque é preciso um guarda-redes superlativo, uma defesa estratosférica, para conseguir só guardar um golo. Portanto, isto acontece uma vez no jogo. Portanto, o ponto de partida é atacar para ganhar. É essa a imagem que fica. Nuno Lopes, é sempre um gosto falar. Pena que o tempo corra tão depressa, mas certamente que iremos ter outras oportunidades. Muitos parabéns por esta época, sem dúvida alguma. Uma época que fica para a história. Sim. E isso ninguém poderá apagar. Uma época de nota 15, de 0 a 20, uma época de nota 15, porque é importante. Não sei qual foi a nota que eu dei o ano passado, mas sei que todos os anos eu dou uma nota à minha equipa. E este ano eu estava em um 14 mais, mas eu acho que uma nota 15 é uma nota que fica bem na equipa, sabendo que há margem de progressão, e não foi assim tão mal neste caso, mas tivemos alguma dificuldade no primeiro período. O primeiro período foi muito duro para nós, tivemos algumas negativas, mas no segundo e no terceiro período levantámos e conseguimos, neste caso, uma nota que merecemos. E mais uma vez obrigado à forma como eu sei que, pronto, vou falando muito e falo muito, mas é para mim sempre um gosto estar aqui, porque me sinto livre, porque me sinto que, neste caso, que não há aqui barreiras para dizer isto, aquilo ou aquilo outro, e que é importante, no fundo, as pessoas conhecerem a pessoa, o ser, aquilo que ele pensa, e não andar aqui à procura de coisas bonitas e de andar aqui a camuflar e a passar imagens que às vezes não são as melhores, e que hoje em dia o mundo está sempre, infelizmente, está empestado disto, que é as pessoas venderem aquilo que não são, as pessoas dizerem aquilo que não são, e nós sermos confrontados todos os dias com mentira, e não conseguimos combater isto. E a única forma de combater é isto, é falar a verdade, dizer as coisas como são, dizer aquilo que pensamos, e que os outros nos façam o julgamento. Nós estamos cá para ser julgados, porque não temos medo de falar. Muito bem, e no que me diz respeito a mim, essa frontalidade, esse livro aberto, torna o meu trabalho muito mais fácil. Muito obrigado, Nuno Lopes, até uma próxima oportunidade. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.